Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Alan Ricardo e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre narrativas. Mas eu não quero conversar aqui a respeito dessas narrativas no campo da literatura. Eu quero falar mais numa perspectiva freiriana, ou seja, eu proponho que este vídeo sirva para a gente debater e para a gente pensar o ato de narrar, a ação de narrar, em relação à obra do Paulo Freire e mais especificamente em relação à formação docente. Este vídeo tem como público principal o pessoal que está agora fazendo o curso online Paulo Freire na Cybercultura. Mas eu espero que seja um vídeo que sirva para todo mundo que quer pensar o papel da narrativa, do ato de narrar na educação, na praxis, na docência e no formar-se educador ou educadora. Já para começar, então, eu quero propor uma relação entre o narrar, entre a narrativa e o dizer a sua palavra, que é uma noção bem freiriana. Para o Paulo Freire, dizer a palavra verdadeira é transformar o mundo. Dizer a sua palavra é um ato revolucionário. No dicionário Paulo Freire, que é um livro que eu recomendo muito, é uma ótima leitura, tem muita discussão sobre esse conceito de dizer a sua palavra. Consta no livro que a palavra é constituída de pelo menos duas dimensões: a ação e a reflexão. Porque quando a gente diz, a gente faz. E a gente faz e pensa sobre esse dito e sobre esse feito. Ou seja, na palavra tem tanto a ação quanto a reflexão. E se tem ação e reflexão, tem, por conseguinte, a praxis, que é um conceito também muito freiriano. Sempre que eu tento pensar em um exemplo para ilustrar isso, me vem à mente uma cena do documentário Paulo Freire Contemporâneo, que eu também super recomendo. É um documentário que, inclusive, tem disponível aqui no YouTube. É um vídeo lindo e nos ajuda muito a pensar a atualidade do Paulo Freire. Nele tem uma cena que me toca bastante, em que uma catadora de material reciclável, ela se coloca dessa forma, Andréia, o nome dela, eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro que o nome é Andréia. Essa moça, ela fala assim, né, se empoderando com relação à sua atuação, com relação à sua profissão. Ela comenta que ela é do estado de São Paulo e ela passa por bastante casos de preconceito com relação ao seu trabalho. E ela fala que essas pessoas que têm preconceito com ela e com o trabalho de reciclagem, às vezes perguntam para ela em um tom agressivo ou debochado, né? Ai, você cata lixo. E ela comenta: não, não, eu não cato lixo, eu reciclo. Lixo é o que você faz na sua casa. Eu adoro esse exemplo, eu acho ele bem ilustrativo dessa questão a respeito de dizer a sua palavra, de narrar, e pela palavra, pela língua, pela linguagem, tu se colocar no mundo. Né? Esse exemplo diz muito sobre esse ser e estar no mundo pela palavra, pelo dizer a sua palavra. E por esse dizer sua palavra ser empoderador. Empoderador no sentido de ser libertador. Então, dizer a sua palavra também tem relação com romper com amarras de silêncio, né? Com silenciamento, que é uma forma de violência. No caso da educação, no caso específico da educação, isso também vale. Porque a gente precisa admitir que, infelizmente, ainda tem muitos contextos educacionais em que as pessoas não têm a oportunidade ou o espaço de se expressar, de dizer a sua palavra. Esses lugares que impedem as pessoas de dizer a sua palavra são espaços de educação bancária, que é aquela educação criticada pelo Paulo Freire, aquela educação em que o professor é o detentor do saber e ele só deposita a informação e o estudante só recebe essa informação. Né? O estudante não fala, o estudante não é ativo. Então talvez seja por isso que eu goste tanto da ideia de narrar, porque a narrativa, o narrar, o dizer a sua palavra, é um rompimento com essa lógica bancária. Bom, para embasar também essa questão
da narrativa, eu trago essa máxima, essa ideia de que tudo o que é dito por um observador. Quem disse isso são dois biólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. São dois importantes biólogos, mas pensam a educação, a sociedade, o mundo de forma complexa, de forma holística, e eles contribuem muito sobre esse pensar uma educação que não está focada no que é observado apenas, mas nesse observador que está incluído, que está implicado na observação. Vamos pensar assim, se todo observador está implicado na observação, todo narrador está implicado na narração. Então, seja porque enquanto eu narro, eu estou narrando a mim, eu estou abordando a mim, seja porque a partir da minha narrativa eu estou apresentando a minha visão de narrador incluído, seja por qualquer um dos dois, toda narrativa parte de mim. Toda narrativa parte de um narrador. Por isso que a gente pode interpretar que toda narrativa, na verdade, é uma autonarrativa. Quero dizer, pensem que o narrador ele vai se expressar na sua narrativa, seja implicitamente, seja explicitamente, mas de alguma forma esse narrador está ali. Eu posso narrar sobre uma outra coisa que não sou eu, mas ainda assim essa narrativa vai estar falando muito de mim, porque eu estou apresentando a minha visão, né? Quando eu constituo a minha narrativa, eu estou me expressando nela. Sabe aquele ditado? Quando você fala de uma pessoa, o que você fala de uma pessoa diz mais respeito a ti do que dessa pessoa da quem tu está falando? É mais ou menos isso. Quando eu narro, mesmo que eu esteja falando do outro, mesmo que eu esteja narrando sobre outra coisa, eu estou narrando sobre mim também. Porque é do meu ponto de vista, é das minhas interpretações, é da forma como eu leio o mundo, certo? Tudo que eu venho comentando aqui nesse vídeo, nessa apresentação, então, galera, sinaliza uma ideia já bastante atual, difundida no meio acadêmico, principalmente, difundida na educação, de que narrar é muito mais do que apenas contar uma história com personagens, com uma organização cronológica, crono de cronos, tempo, né? E lógica de lógica, então uma historinha organizada. Não, para muito além disso, tá? Tem uma professora chamada Fabiana Piscinin, da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, que explica isso. Ela apresenta essa ideia de que se a gente entende a narrativa apenas como isso, apenas como uma historinha organizada de forma cronológica, a gente tem uma noção de narrativa que está aquém da sua essência e da sua potencialidade. Porque narrar é muito mais do que isso. Pode ser muito mais do que isso. Eu gosto muito de pensar que narrar é terapêutico. Narrar nos faz bem. No divã, falando com um psicólogo, o que a gente faz? A gente narra, né? Narrar é existencialista, no sentido de que é pela narrativa que a gente dá sentido à nossa existência. E isso quer dizer muita coisa. Então, vamos tentar fazer mais uma associação do narrar especificamente com formar-se educador e formar-se docente. Como vocês sabem, a perspectiva freiriana diz que a gente está sempre se formando, né? Continuamente. O Paulo Freire comentava que a gente não se forma numa bela tarde de quinta-feira, às 12 horas em ponto ou algo parecido. Não. Formar-se é processo contínuo. A vida toda a gente vai se formando. A gente só para de se formar quando a vida acaba, quando morre. E a narrativa tem um papel importante nessa formação contínua. Porque a narrativa, como eu estava dizendo antes, ela é a organização do sentido. A gente organiza os pensamentos, a gente organiza o que viveu, a gente reflete sobre o que viveu para poder narrar. Então, quando a gente faz isso, a gente está se autoconstituindo. Enquanto a gente narra, a gente vai se formando. A gente vai se transformando. A gente vai se fazendo docente. Eu sempre tento expressar essa ideia, ilustrar, explicar essa ideia com essa
litografia, essa imagem chamada Drawing Hands, algo como mãos se desenhando. É uma litografia de um artista holandês chamado Maurits Cornelis. Esqueci o restante do nome dele, é um nome um pouquinho comprido. Mas enfim, eu gosto muito dessa figura, eu gosto muito dessa imagem, porque ela ilustra bem algo que vai se fazendo, algo que vai se autoproduzindo. E quando um docente produz a sua narrativa, ele está produzindo a si mesmo. Ele produz a narrativa e a narrativa produz a ele mesmo. Porque narrar, como eu estava falando antes, leva sobre si esse processo de autorreflexão. Quando eu narro, eu penso sobre a minha prática, eu penso sobre a minha praxis, eu penso sobre as minhas ações. E assim continuamente. Então eu vou constantemente me fazendo. Bom, mas a gente precisa considerar, evidentemente, que as narrativas elas vão mudando. Cada narrativa ela tem a ver, ela tem relação com o seu tempo e com o seu espaço. As sociedades elas narram e são narradas com o que é possível no seu contexto. Eu estou falando de contexto social e tecnológico. Cada povo, em cada época, vai narrar com as tecnologias que tem naquela época. Então, na era pré-moderna, por exemplo, o narrar era muito oral. Era muito oral porque a oralidade era a tecnologia que tinha. Antes da escrita, por exemplo, a gente tinha como tecnologia a oralidade. Então, era comum que as tribos e os povos passassem as suas narrativas de geração em geração pela oralidade. Mas com a modernidade, as formas e os meios de narrar se complexificam e se popularizam, porque aí já entra a invenção da imprensa, aí já vem a popularização da escrita, do papel, da caneta, dos computadores, e aí vem a sociedade atual, contemporânea, onde a gente pode produzir e difundir narrativas de si e dos outros de forma muito rápida, muito dinâmica, só com alguns cliques, e em escala de abrangência também muito maior. Quero dizer, eu posso produzir um vídeo que é uma narrativa sobre mim, eu posso produzir um vídeo meu, me filmar e ter milhões de visualizações, milhões de acessos. Então, vamos pensar nos diferentes espaços possíveis para a produção de narrativas e de autos-narrativas que a gente tem hoje. Milhões de exemplos. Exemplos não faltam. Eu posso produzir vídeos, disponibilizar num YouTube, num canal do YouTube. Eu posso ter o meu blog, que é o meu diário pessoal, virtual, digital, e ele ser acessado por milhões de pessoas. Eu posso compartilhar textão em redes sociais. Olha quanta gente hoje em dia escreve textões em redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. No Instagram eu consigo compartilhar fotos, imagens, texto também. Enfim, pessoal, hoje a gente tem milhares de aplicativos que permitem que eu produza narrativas nos mais variados, formatos. Eu posso produzir áudio, vídeo, imagem, texto escrito, texto digitado. E reparem, inclusive, que tem hibridização de linguagens. Eu posso misturar o texto verbal com o texto não verbal, por exemplo. Enfim, tudo isso para dizer que hoje, em função do avanço tecnológico, em função da complexificação das tecnologias digitais e em rede, principalmente com o cyberespaço, com a cybercultura, a gente pode se narrar de várias formas e por vários meios. Tudo isso para dizer que você que está fazendo o curso online do Paulo Freire na cybercultura, quando você tiver essa tarefa de produzir a sua narrativa, a sua autonarrativa, você não precisa se limitar a um formato. Você não precisa se limitar a determinados recursos. Produza a sua narrativa com as tecnologias que melhor lhe convém. Se você quiser gravar um áudio, se você quiser escrever, se você quiser digitar, se você quiser escrever à mão, pode, livre, tá? Tanto o formato, tanto as tecnologias que você vai usar, quanto a duração da sua narrativa ou a extensão da sua narrativa.
Tem gente que gosta de produzir uma narrativa mais longa, mais extensa. Não tem problema. Tem gente que prefere produzir uma narrativa mais curta, mais breve. Não tem problema também. Hoje a gente tem essa sociedade que, como eu estava falando, costuma fazer hibridizações de linguagens, intertextualidades, usar vários recursos. Pode, se você quiser fazer uma narrativa em forma de poema, em forma de música, trazer uma imagem, trazer uma fotografia, gravar um vídeo, fique bem à vontade. O importante da narrativa, pessoal, é que ela seja significativa para você. Então, o formato, os recursos, a extensão, a duração, tudo isso, quem vai decidir é você. O importante é que a narrativa faça sentido para você na sua produção. Certo? Então é basicamente isso. Aqui algumas referências que eu usei para elaborar essa apresentação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês tiverem mais dúvidas a respeito de como vai ser essa produção da narrativa, vocês podem me perguntar que eu respondo dentro do que for possível, tá bom? Abraço a todas e todos.